Olá, eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui com o nosso podcast de hoje para te entregar um conteúdo incrível para alavancar, potencializar, gerar insights aí para sua carreira. E hoje com uma convidada muito especial para a gente falar um pouquinho desse tema de governança, né? A gente está numa região, Santa Catarina, né, com muitas empresas familiares, então talvez aí nos últimos 20 anos, especialmente, a convidada vai poder falar, é um tema que tem estado muito em pauta nas organizações. Mas, antes de mais nada, o nosso podcast está disponível desde 2019, então nos siga tanto no Spotify quanto no YouTube para acompanhar aí os nossos conteúdos e sempre trazendo convidados com histórias incríveis, trajetórias incríveis de carreira, né? E hoje a nossa convidada é a Zélia Breithaupt Jansen. Gente, eu precisei perguntar 2 vezes para ela como pronunciava o Jansen, que às vezes a gente bota o Jansen ali. E uma pessoa muito querida, a gente acompanha, a gente já tem um contato aí bem longo. E quando a gente falava de trazer alguém para tratar do tema governança, nós queríamos também uma mulher no sentido também de fortalecer, de compartilhar seus desafios, mas nada melhor do que a Zélia. E a governança em empresas familiares no Brasil refere-se à implementação de estruturas e práticas que visam equilibrar os interesses familiares com os objetivos da empresa e do negócio. Então, para quem não sabe, quando a gente aborda o tema governança, né, ela envolve a criação de políticas transparentes, a definição de papéis claros e a instituição de mecanismos de tomada de decisão para garantir a sustentabilidade e a longevidade da empresa. E essa abordagem busca mitigar conflitos internos, promover a profissionalização da gestão e, obviamente, preservar o legado da empresa, do negócio, enfim, a permanência, né? E fico muito feliz porque eu acho que a gente vai acabar compartilhando aí com muita gente que vive, né, ou trabalha, ou está nesse negócio dentro de empresas familiares, e então respira e transpira, né, esse tema de governança. Então, Zélia, né, antes de mais nada agradecer, né, a tua agenda é bem expressiva e eu acho que agradecer, Zélia, assim, porque quando a gente escolhe um convidado, a gente escolhe muito pela admiração, né? Então, a gente começou a fazer conta aqui, né? 18 anos, quase 20. E é legal, assim, porque, nossa, acho que se a gente estivesse fazendo essa conversa 10 anos atrás, ela teria talvez uma outra temática, né? Porque o quanto tu evoluiu nesses 10 anos aí nesse tema de governança. E arrisco dizer que acho que um dos nomes mais exponenciais da nossa região, né? Acho que não só como na figura de herdeira, né? Mas de quem foi buscar aí o conteúdo para poder compartilhar e apoiar negócios. Obrigada. Sim, imagina, eu que agradeço. A admiração é mútua, tu sabe disso. E a evolução é nossa, né? Nós duas, há 20 anos atrás, ascendemos. Que legal, né? Isso que é muito gostoso, Lenir. Isso é divertido, olhar pra ti, né? E ver que tu tá melhor do que nunca, né? É muito bacana. Ver que a gente tá junto nessa trajetória da vida e só melhorando. É verdade. Né? Com mais energia, né, Zélia? Cada vez mais. Mais, acho que trabalhando de forma mais inteligente, né? Sim, a gente vai aprendendo. Mais madura, mais experiente. Esse é um papo, mas assim, o que eu acho que é bacana é assim, a gente tá perto, a gente, né, às vezes não consegue conversar, se encontra num evento ou outro, mas tem essa questão assim do orgulho de ver o outro crescer, total, né? Total. Então, obrigada. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E eu acho que para começar, Zélia, assim, quando a gente fala Zélia Breithaupt, né, as pessoas já criam, né, e já imaginam de que família você vem, de que história que tu construiu. Mas eu gosto de começar com uma pergunta, assim, que quem é a Zélia que não está no LinkedIn? Né? Eu sei que tu também tem 2 meninas, então fala um pouquinho para as pessoas que vão te conhecer ou te conhecer um pouco mais nesse nosso podcast. Então vamos lá.
Pessoal, eu sou a Zélia, desprovida de Brighton, de Jansen, né? Eu tenho 46 anos, não estou gostando muito dessa brincadeira de envelhecer. Então, eu tenho ido cada vez mais para academia, eu estou andando cada vez mais de bicicleta, né? Tenho feito cada vez mais mentalização, yoga, né? Tentado buscar cada vez mais o meu centro, o meu eixo, conversado cada vez mais com os meus botões, né? Gosto demais de estudar. Verdade. Demais, tá lá no LinkedIn. Sou mãe de 2 filhas adolescentes, que tem sido um prazer gigantesco. Eu não imaginei que a maternidade ela fosse evoluindo de uma forma tão maravilhosa, né? A gente sempre acha que tá na melhor fase, mas a adolescência é desafiadora, super, né? Tem dias que as meninas olham para mim e ai, mãe, que saco, mas a gente dá risada porque também já foi e sabe que estão desabrochando, né? E tá tudo bem, né? Faz parte do processo e a gente tem que se divertir com isso. Isso, né? Sou casada há 24 anos, gosto muito, né, de ler, além de estudar, gosto de fazer minhas leituras, gosto de ficar em casa, mas também quando estou na rua, adoro me relacionar com as pessoas, né? Fui executiva de RH há muito tempo e sou apaixonada pelo que eu faço. Apaixonada pelo que eu faço, né? Então, para começar falando de governança, de carreira, né? A mensagem inicial para a gente esquentar a conversa, eu diria assim, né? Tem pessoas que entram no mundo da governança por oportunidade. Enxergaram ali uma oportunidade de negócio, a governança é um tema que está em alta, né? Está todo mundo correndo atrás de virar consultor ou conselheiro, enfim, tal. Tem pessoas que entram por necessidade. Sim. Né? Tá tudo certo. Mas tem aqueles que são apaixonados. E essa é a tua classificação? Não preciso nem falar, o meu olhinho já fala tudo, né? Eu sou apaixonada por governança, né? Nasci numa empresa familiar e a partir do momento em que eu percebi o quanto isso poderia nos trazer de benefícios, eu não deixei mais de flertar com o tema até decidir mergulhar nele e fazer dele o meu propósito. Isso que eu ia te perguntar, Zélia. E esse propósito é o quê? Nos últimos... Eu lembro que você foi para fora apresentar projeto. Às vezes tentativas de falar contigo, geralmente você estava em algum congresso, em alguma formação, né? Então, assim, eu acho que a dor de ver, né? Às vezes a ausência desse olhar de governança, talvez foi o que te fez se apaixonar aí pelo tema. E foi mesmo, né? Foi a partir das dificuldades que a gente tinha na empresa e do total desconhecimento sobre o tema, né? Até que ele se descortinou, né? E aí eu não parei mais. Mas até, Zélia, assim, eu lembro que eu demorei para descobrir a tua formação, né? Porque quando eu te conheci, você já estava executiva de RH na empresa da família. Mas como é que foi, assim, você nasceu com pessoas empreendedoras, transpirando o empreendedorismo, né? Mas como é que foi esse pensar na tua carreira, na tua formação, né? Eu acho que a maioria pensa numa formação que vai gerar recurso, que vai dar dinheiro, enfim. Como é que foi essa escolha da formação? Foi já pensando no negócio da família? Foi. Desde o início? Desde sempre. Porque tu se formou em Direito. Primeiro administração, tá. Primeiro administração. Faz total sentido. Depois. Porque assim, eu nasci na empresa da família, né? E todas as férias, né? Desde novinha, nas férias, a gente ia lá fazer pacote de presente, né? Ajudar a fazer pacote de presente na época de Natal. Nossa, imagino. Ficava trabalhando até mais tarde no horário natalino, fazia lanche, né, na copa lá da loja. Então, assim, desde pequena eu fui apresentada para esse ambiente, para essa realidade e
Para mim foi sentido. natural. Uhum. Foi natural. Não teve nenhuma forçação de barra, não teve nenhuma manipulação para que fosse esse o caminho. Uhum. Foi super natural. Que legal. Né? Então, eu sempre que imaginava minha carreira, era ali. Eu não enxergava outras possibilidades. Entendi. Nem me ocorriam outras. Nem cogitou a possibilidade. Eu cheguei a fazer, com 15 anos, eu fiz teste vocacional, eu fiz algumas sessões de terapia, meus pais me oportunizaram para eu ter certeza do que eu queria. Ah, que bacana. Isso eu recomendo até hoje, né? Mas não era nenhum sofrimento. Entendi. Era só para eu ter certezas. Os meus pais queriam estar tranquilos Entendi. de que eu estava que fazendo não era uma essa, escolha. não era uma forçação de barra, Isso. mas que era uma escolha natural e intencional tua também. Sem dúvida. E aí tu começa com quantos anos formalmente fazendo o quê ali? Uhum. Enfim, aí o que aconteceu? Então, eu fui uma jovem privilegiada, né? Então, assim, eu pude experimentar as primeiras oportunidades na empresa da família, no fim de ano, né? Aí pude estudar, pude me preparar, pude escolher a faculdade que eu fui cursar. Eu acabei indo para Curitiba, e isso na época eu lembro que foi um problemão, porque para os meus avós mais conservadores, né? Para o meu pai, Zélia, fica em Jaraguá, então começa a estudar aqui e começa a trabalhar na empresa da família. Normal, todo mundo fez isso, né? Né? Teu pai foi assim e deu certo, né? E ninguém tinha... Curioso, né? Porque meu pai e meu tio foram estudar em Curitiba no 2º grau na época, né? Meu tio fez faculdade em Florianópolis, mas eu tinha que ficar em Jaraguá. Olha que interessante, que expectativa, né? E aí eu lembro que quase deu divórcio dos meus pais, porque a minha mãe bateu o pé e disse, ela vai para Curitiba. A tua mãe sempre arrojada, né? Minha mãe sempre foi arrojada, né? Então, e também é um privilégio ter uma mãe em quem poder se espelhar, né? Poder ser a tua referência, né? De carreira, minha mãe foi uma das minhas grandes referências, né? E foi uma das minhas formadoras, inclusive. Mas enfim, aí minha mãe bateu o pé, vai para Curitiba, e eu fui. Então, assim, a minha primeira oportunidade formal de trabalho foi na área administrativa da PUC. Tá. Uma professora minha me convidou para ser estagiária na área de comunicação interna da PUC. Que legal. Foi um ano lá no Prédio Azul, né? Foi a primeira experiência séria, primeiro ano que eu não tive férias no final do ano, foi um desconforto, né? Eu estava acostumada final de ano ir para praia, Bali High, né? Baladinha com a galera, né? Aquele ano foi diferente. Foi de gente grande. Foi de gente grande. Aí depois eu tive uma segunda oportunidade de estágio, que daí não foi um convite, aí eu me propus a participar de um processo seletivo, aí foi o primeiro processo seletivo pesado, para ser estagiária de uma joint venture entre a Daimler Chrysler e a BMW. Uau. A Tritec Motors, uma fábrica de motores em Campo Largo. Sim. Né? Que todo mundo confundia com a Tritec de Jaraguá por anos. Pois é. Mas lá era Tritec Motors. Isso. Né? Enfim, aí lá fui eu participar do processo. Tinha muita gente inscrita. E eu nunca vou esquecer, isso já é um conselho especialmente para os mais jovens que estão ouvindo a gente. Fui passando nas fases e chegou na fase final. Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa roda, em pé, todos de mãos dadas, e aí a mediadora da dinâmica, ela perguntou assim, galera, qual é o prato favorito de vocês? Qual é a comida que vocês mais gostam? Putz, nossa, me pegou de calça curta. Essas perguntas de última hora às vezes dão uma travada na gente, né? Meu Deus, o que depois que eu a gente descobre por quê, né? Eu gosto de tanta coisa, eu só não como pedra. Então, assim, meu Deus, o que é a minha comida favorita, né? Aí a galera começou a responder
um monte de coisa sofisticada. Aí teve uma menina que para mim, assim, ela respondeu assim, eu só como alimentos macrobióticos e não sei o que. Eu disse assim, essa aí se lascou e agora ela me deu a minha resposta. Quando chegou na minha vez, eu não tive dúvida. Gente, não tem nada melhor do que um Big Mac com batata frita mergulhada no ketchup. Eu amo. Aí eu falei, agora é tudo ou nada, né? Mas eu tratei de ser autêntica. Exato. Eu era estudante, McDonald's era o que eu mais comia. Era o que era mais rápido para resolver. E eu amo, e até hoje eu amo. Hoje eu só não como mais McDonald's porque eu já tenho 46 anos. Não dá. Mas ainda gosto demais. E a vaga foi minha. Pela espontaneidade, eu não sei se foi pela espontaneidade, pela minha autenticidade. Eu convidei a minha melhor amiga para participar do processo também. E eu sei que isso eles também consideraram. Eles pediram pra gente indicar outros nomes. E muita gente não indicou, porque queria a vaga para si. E eu fui lá, indiquei minha melhor amiga, que era muito mais qualificada, muito mais experimentada que eu. Tinha inglês fluente, já tinha morado nos Estados Unidos. Uma menina que tinha muito mais oportunidade do que eu. Mas enfim, ela participou. E ela participou junto comigo, foi muito legal. Mas eu ganhei a vaga. Né? Quanto tempo ali? Foi 1 ano na Tritec, foi o meu último ano de faculdade. E aí foi uma das decisões mais difíceis de vida também. Porque chegou no final do estágio, final da faculdade, eles me convidaram para ser efetivada. E aí tinha Só que eu já estava com o pezinho no altar. Já estava com o pé no altar, né? E aí, já estava namorando há uns 5 anos. E aí, eu tinha que tomar uma decisão de vida, né? Não dava para continuar o relacionamento, né? Desse jeito. Ou a gente avançava, ou... Não, porque eu ia ficar em Curitiba, e aí eu ia fazer minha vida em Curitiba. Não dava mais. Então, essa ali foi a primeira decisão difícil de vida. E o que pesou, Zélia? Coração. E até hoje, na hora que eu tenho que tomar as decisões mais difíceis, eu dou um espacinho maior pro coração. É ele que guia. Pra ti é o valor, né? E assim, se faz a outra escolha, vive outras histórias, mas olha o que foi construído nesse processo. E aí tu volta pra Jaraguá, casa e volta. Voltei, casei, e aí... com aquela expectativa de, beleza, me formei e vou trabalhar na empresa da família, óbvio. Processo natural. Processo natural. Até que alguém da família questionou, não, peraí, a gente nunca conversou sobre isso. Eu falei, a gente nunca conversou, mas é uma coisa óbvia. E os combinados, né? Então, assim, quando a gente fala em expectativa, que era algo que tu trouxe aqui no teu roteiro, que eu achei a pergunta muito interessante, Lenir. Na empresa familiar, tem muita expectativa de todo mundo. O pai que quer ver o filho trabalhando na empresa, o filho que quer demonstrar para o pai que ele dá conta, ou às vezes o filho que tem outros sonhos, outros planos, mas não sabe como falar isso para os pais. Aí o vô que construiu, que quer ver, né, as outras gerações avançando. Então, assim, se as expectativas não têm espaço para serem dialogadas, né, se não tem comunicação entre a família, entre os membros, entre as diferentes gerações, do que um espera do outro, se não tem espaço para esse diálogo, cada um começa a criar suas expectativas, começam a criar suas certezas. E aí, na hora que você precisa tomar decisão e fazer os teus movimentos de carreira, nem sempre as tuas expectativas são correspondidas. E aí, conflito se instala. E nesse período aí já houve aí o sentar para conversar? Aí não houve o sentar para conversar. Não houve? Não houve. Mas foi trabalhar? Não fui trabalhar. Não fui trabalhar. Aí foi, e essa foi aí já um grande conflito, né, que se instalou, porque
vai lá para Curitiba, Estuda estuda administração, se prepara, mostra que tu dá conta, volta e vem trabalhar na empresa da família. E isso não aconteceu, porque alguns topavam e alguns falavam, não, peraí, não é bem assim. E aí, como eu ia me casar, nesse momento, vem o professor Boscolodi, que na época ele era o papa da governança familiar no Brasil, ele foi o consultor pioneiro em governança familiar no Brasil. Contrataram o professor Boscolodi para fazer um plano de sucessão na empresa. E eu lembro que o professor Boscolodi me falou, então, no meio daquele conflito, eu querendo entrar, né? Ele falou assim, olha, para você entrar aqui na empresa, você vai ter que fazer uma guerra com algumas pessoas da sua família. Eu tinha 23 anos, Lenir. Eu ia me casar. Tudo que eu não queria era fazer guerra. Né? Eu estava vivendo o meu sonho, meu conto de fadas, né? A minha mãe estava saindo da empresa, a minha tia também. Uma queria sair, a outra não. Então, assim... Aquilo também não estava resolvido. Falar de sucessão era um tabu. Tem um monte de coisa que o professor Boscolodi falou, que o meu avô, meu pai e o meu tio simplesmente pegaram aquele projeto e falaram, isso é uma blasfêmia, põe isso na gaveta, fecha essa gaveta, tranca, joga a chave fora e não se fala mais em governança aqui. Pronto. Uau. E assim foi. Aí minha mãe saiu da empresa, eu nem entrei e fui apoiar minha mãe no projeto dela. Sim. Né? Eu já lembro dessa época já. Pois aí minha mãe foi fazer consultoria em treinamentos e eu fui ser uma assessora da minha mãe. E aí aprendi muito com a minha mãe. Por isso que eu digo que minha mãe foi uma das minhas, até hoje, mas foi uma grande referência, foi uma mentora para mim, profissional, porque muito do que eu aprendi e do apreço e do gosto e da paixão que eu tenho também pelo RH veio da minha mãe. Que legal. Né? Que veio legal. da minha mãe. Ela foi uma baita executiva de RH. E numa época que não tinha tanto espaço, não se falava tanto. Ela tinha que bater na porta. Ela fez diferença com um RH estratégico, né? Então, mas aí a gente teve alguns anos juntas, até que o desejo de trabalhar na empresa da minha família ainda ele era muito latente, né? Porque era o que eu realmente queria. Se preparou, né? Existia expectativa. Era o que eu queria. E tem aquele filho que abertamente também já não quer. Isso. Também acontece, né? Não era o teu caso, né? Abertamente já vai olhar outras opções, já começa a dar sinais de que eu quero esporte, ou eu quero, enfim, e não quero isso. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, mas no teu caso, não. Eu me preparei e eu ainda gostaria de experimentar. Isso. Tu não chegou a pensar em voltar ou ver outras oportunidades executivas? Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer direito. Tá. Porque eu tava com tanta dor de não ter podido entrar na empresa, que eu falei, eu vou tentar refazer a minha trajetória profissional em outras áreas. Uau. Né? Então, enquanto eu estava ali trabalhando com a minha mãe, eu disse, eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar não pensar mais na empresa, né? E ver outras alternativas. Isso, e aí fui fazer direito, que era algo que eu também gostava, né? Vi algumas perspectivas, e aí comecei o curso, e no começo foi maravilhoso, estudar sociologia, história do direito, filosofia, meu Deus, aquilo me encantava, direito constitucional, as disciplinas mais românticas, né, tinham muito a ver comigo, mas na medida em que foi ficando mais técnico, né, foi perdendo a graça. Mas assim, eu comecei, eu vou terminar, né? E foi bom ter terminado, porque, de novo, né? Não teve jeito. O meu TCC acabou sendo em direito de sucessão. Já começou um ensaio ali também, né, Zélia? Ali eu disse, como eu não vou ser advogada, como eu já sei que eu não vou ser advogada, eu vou de novo capitanear isso. E aí foi um momento em que a gente também começou a discutir novamente governança na empresa.
foi no momento em que eu consegui entrar como estagiária na empresa. Então, durante o curso de Direito, surgiu uma vaga de estagiária de Direito no shopping. E aí lá fui eu. Não teve jeito. Eu dei um jeitinho de entrar lá. Então, eu acabei canalizando e ali entrando na empresa, com algumas pessoas começando a provocar a gente de novo para o tema da governança, eu acabei fazendo o TCC em governança e não saí mais dali. Que legal. Dali logo tu foi para o RH já, né? Aí logo fui para o RH. Daí começa a nossa história juntas. Eu fiquei um tempo ali no shopping, comecei estagiária, fui me metendo em tudo, virei coordenadora geral do shopping ali, e nesse meio tempo a empresa começou a profissionalizar. Nós trouxemos um primeiro gestor de RH mais estratégico depois da minha mãe, que foi o Luciano Barbosa. Sim. Tá. E aí o Luciano, eu demandava muito do RH do Brighton, né? Como lá no shopping, o Brighton o corporativo atendia o shopping também. A gente acabou se conhecendo e aí ele falou, vem trabalhar aqui no RH. Aí eu falei, bem, aí tu vai ter que dar uma conversada. Mas não era tu querendo, né? Era alguém te convidando, Sim. talvez, e deixando muito clara a necessidade do papel, né? Isso. E é bacana, Zélia, porque assim, você, tem mais algumas pessoas da família também, mas essa paixão pelo tema governança começa ali começa talvez com um amargo de não poder ter iniciado, Sim. mas depois você começa a experimentar e ver o processo de transformação, né? Isso. Mas olhando para esse movimento inicial de frustração, de redesenho, né? O que tu traz assim de aprendizado assim para essa Zélia ali que sai com esse desejo, com essa vontade, já vou casar, já vou trabalhar e processo natural, né? O que talvez tu fizesse diferente ali? Sim, essa é uma pergunta bem bacana. Eu teria guerreado. É mesmo? Só que, porque assim, hoje eu, né? Por que eu não quis guerrear, né? Não é só porque eu queria me casar, porque eu queria me poupar. Eu não sabia como guerrear. Entendi. Esse é o ponto. E que recursos que eu vou usar para me posicionar, né? Eu não tinha. Então, hoje, o que eu faria diferente? Eu teria buscado ajuda para me encorajar a enfrentar os meus desejos. Não é guerrear. Mas posicionar-se de forma mais com 23 anos também, né, Zélia? Que num período que pouco se falava, né? 23 anos, ia me casar, né? Então o meu foco estava em outras coisas, né? Realmente a gente não tinha espaço para falar sobre isso, né? Então eu acabei recuando, pensando em... E voltou num momento diferente, né? E tu acredita, assim, que hoje, talvez esse teu papel de governança dentro das empresas passa um pouco por isso também, né? Por encorajar esses papéis também, né? Então, de alguma forma, tu se conectou de novo com o teu desafio inicial. Porque daí, o que eu fiz, né? Depois que passou toda a trajetória na empresa, e que eu tomei a decisão aí de sair, aí eu disse, mas agora eu tenho um propósito, né? O meu propósito é ajudar empresas familiares a fazerem histórias diferentes da que eu fiz. E uma conexão muito... Assim, ó, eu crio uma conexão direta com os jovens. Porque eu me vejo neles, né? Sim. Eu me vejo lá atrás, né? E aí eu vejo tudo o que podem passar e eu trato de trabalhar isso, né? Então, assim, é empoderar, é encorajar, é falar um pouquinho da minha história, né? A gente troca muito, né? Para que eles consigam fazer um caminho diferente. E isso passa muito, Lenir, por encorajá-los, antes de mais nada, a se fortalecerem emocionalmente. É mesmo? Não só é o principal aspecto. Porque entrando muito no tema governança, eu vejo assim, né? Existe a figura do
do herdeiro, que eu até assisti teu podcast lá, com a tua entrevista com a Jovem Pan, né? Aham. Ninguém é herdeiro se não tem negócio, né? Isso mesmo. Mas eu vejo assim que existem... Parece que o processo natural é eu ir lá trabalhar igual meu pai, enfim. Mas hoje, com o crescimento das empresas, existem outros papéis que eu posso desempenhar. Total. Né? E hoje parece que faz sentido tu trazer assim, ó, esses são os outros papéis. Isso mesmo. E talvez encorajar, se eu não quero ser executivo, a não ser executivo. Isso mesmo. Né? E Isso buscar mesmo. outras ferramentas para ser um acionista, para ser... E Exatamente. melhor, né, Zélia, com a tua experiência, Uhum, com as uhum, tuas dores, uhum, com os uhum. teus dissabores, né? Isso mesmo. Isso fica muito mais, vai muito mais além de uma pesquisa, Sim. porque depois você foi para o mestrado, foi para o doutorado, Uhum. né? Então se instrumentalizou, mas Uhum. acima de tudo tem a tua vivência. Sem dúvida. Hoje com as meninas já vai ser diferente. Total, né? A gente deixa elas muito livres para fazerem também as escolhas. A gente está muito atento, observando muito os gostos delas, o que as realiza, o que as faz feliz, né? E a gente daí vai tentando canalizar, né, para isso. Mas tem que dar o espaço. E essa questão dos diferentes papéis é bem interessante, sabe, Lenir? Quando a gente faz um trabalho de governança familiar, a gente tem que estar muito atenta para justamente ver esse jovem, né, que está aí, aonde que ele mais se encaixa, né? E às vezes eles vêm com um drama, né? Que assim, cara, eu não quero trabalhar aqui, eu não quero ser executivo, isso não é para mim, né? Mas ao mesmo tempo eu quero contribuir. E eu não quero deixar de ter vínculo com isso que meu pai começou, meu avô começou. Aí eu digo, cara, relaxa. Tem N formas de você contribuir. E tem... Aí, então vamos começar a discutir sobre essas formas. Legal. Aí a pessoa dá uma relaxada e aí ela começa... Né, quando você descortina o universo da governança, aí fica traz mais as fácil. Opções, né? Isso. Porque eu não sei, Zélia, assim, talvez a sensação de alguns jovens, assim, eu não quero mais trabalhar daquele jeito. Isso também é uma verdade. Tem isso também? Cada vez mais, né? Porque, assim, eu tenho outros recursos, eu não quero me desconectar, mas eu vejo outras formas de me realizar. E eles são corajosos mesmo, e eles trazem isso para discussão, Zélia, isso é bem... tem de tudo, tá? Né? Tem os corajosos, né? Tem essa garotada que está desconectada, que tá querendo um novo tipo de trabalho, um novo tipo de forma de se colocar, né? E também tem a galerinha que segue mais, né? O jeitão da família. A cadência ali de entrar no negócio. Então, assim, eu digo que tem de tudo. Tem os dois tipos de jovens, assim, a grosso modo, né? Tem a galera que já tá no embalo e que vai querer seguir ali, e tem aquela galera que vamos ver se é isso que eu quero, depende como. Então, e melhor tem que saber conversar com essa turma. E melhor, né, Zélia, ser intencional e ter esse espaço para encontrar chances, porque senão às vezes eles olham assim, se é só nesse caminho, eu não quero. Não, mas tem outras formas. Isso né? mesmo. E é uma seara, né, Zélia? Porque a gente está numa região assim que a gente transpira empresas familiares. Totalmente. E como é que tu estás trabalhando muito mais em Santa Catarina, né? Eu vejo assim teus movimentos, né, de Santa Catarina. E Curitiba também ainda, né? Mais para formação. Não, eu tô... Curitiba eu fiz a minha formação, né? Eu fiz o meu mestrado, aí depois 3 amigos falaram, tu vai fazer o doutorado também. Aí eu falei, não, isso é loucura. Eles falaram, não, nós só vamos fazer se tu fizer também, tu vai fazer. Então, tu já emendou, eu lembro, né? Eu emendei. Nossa, então, estrada direto. Direto. Mas o que eu atendo uma família hoje em Fortaleza, né? Então, diferente. uma oportunidade muito legal que eu recebi.
E então, assim, além de tudo, tem aspectos culturais, né? Mas os dilemas são os mesmos. Empresa familiar é empresa familiar em qualquer lugar, né? Eu acho que ter esse DNA e ter essa sensibilidade de ter vivido faz uma grande diferença, né, Zélia? Faz. E como é que tu se organiza, assim, né? Hoje, casada, filhos, né? Já teve essa parte mais densa de formação, né? Como é que tu dá conta disso, assim? Olhando, acho que dá conta a gente nunca dá como a gente gostaria, né? Isso. Mas hoje, assim, o que tu não abre mão na tua rotina, Zélia? Não existe equilíbrio, né? Não. Existe integrar papéis. Exato. Essa busca por equilíbrio é uma coisa que não existe, é uma utopia, né? Então, também acredito. Não tem. Então não tem mais que não tem nem que sofrer com isso. São escolhas. E o desequilíbrio que gera pra gente sempre esse desafio, né? Isso, e tá tudo bem. Isso. Então, assim, eu acho que o que funciona é que eu sou muito organizada, né? Eu cuido muito da minha agenda, né? Do que eu não abro mão, né? De tomar um bom café da manhã. Não abro mão. Eu não abro mão de fazer exercícios físicos. Uau. Isso se não dá hoje, vai amanhã, se não dá de manhã cedo, vai à noite, mas não dá para abrir mão disso, né? Que isso é um combustível também, né, Zélia? Exatamente, né? E quando eu vejo que tá passando do ponto, aí eu simplesmente desligo a chave. Eu passo um fim de semana fora do ar, eu não olho o WhatsApp, enfim, eu faço nada. Que legal. E se permite, né? Isso que é importante, né? Sem culpas. Ô, Zélia, o que tu tá lendo agora? Eu tô lendo Sapiens, eu tô terminando. Né? Alguns estão lendo, né? É um provocativo, né? Eu gosto de história, né? Então, tá difícil para terminar, porque, poxa, a leitura tá cada vez mais desafiador conseguir ler, mas tô terminando. Mas você tá na vibe de trocar um pouco a leitura pelo podcast também? Tu já tem hábito de... Podcast só quando eu tô na estrada. Tá. Que aí... Caso contrário, aí realmente eu me policio. Não, se eu tô no físico, se eu tô com o pé no chão, eu vou pro livro. Tá. Aí eu vou pro livro. São disciplinas também, né, Zélia? É o que funciona pra ti, né? Isso. Mas quando eu tô na estrada, é direto podcast, né? Que legal. E como tô terminando o Harari, o próximo livro é um livro que eu tinha que ter lido no doutorado, não consegui, porque ele era muito denso para mim, não dava. Mas já tá na lista, que é O que é Justiça. Eu não me recordo agora o autor, mas é um professor de um curso muito prestigiado de Harvard. Então, eu comecei a ler no doutorado, não deu, e agora é o próximo da lista. E enquanto, assim, conselho, né? Eu acho que a gente recebe tantos conselhos bons e que, às vezes, naquele momento a gente não entende o quão bom ele é, o quão relevante ele é. Mas que conselho incrível tu recebeu, assim, na tua jornada? Acho que muitos, né? Mas o que hoje tu repassaria assim, nossa, esse aqui talvez para mim naquele momento parecia assim até uma ordem, mas agora faz muito sentido. Me ouça. Me ouça. Por favor, Zélia, me ouça. O que fez eu tomar algumas decisões que tem impacto até hoje na minha vida, que foi a decisão de sair da empresa, que foi a mais difícil. É mesmo? Né? Foi a mais difícil. Já faz quanto tempo isso, Zélia? Foi em final de 2014. Tá. Tu ficasse no RH, foi acho que a tua última... Foi. Nossa, mas aí tu pegou um ano ainda que teu marido foi prefeito. Nossa, que intenso, né? Foi, eu era gestora de RH, meu marido estava prefeito, minhas filhas tinham 4 e 3 anos. Né? Nossa. E aí, no meio do caminho, eu tomei essa decisão, porque assim, Lenir,
primeiro, né? Eu não estava mais dando conta. Tá. Né? As expectativas dos outros já estavam te consumindo naquele momento. Eu não estava mais dando conta. Eu precisava reduzir minha carga de trabalho e a empresa isso não cabia na empresa. Era o momento que ela estava aumentando ali para um processo de transformação. Então, eu precisei tomar a decisão, né? E isso me custou muito, muito até hoje, né? Algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas interpretaram de uma maneira equivocada, enfim, até hoje teve um preço. Teve um preço. Tem um preço. E é engraçado, né? Porque aí é o me ouça, né, Zélia? E o que me fez tomar a decisão foi o me ouça, porque se eu não tivesse ouvido algumas pessoas, talvez eu ainda estaria lá, ou não sei, mas eu teria tomado um rumo diferente, né? Mas a partir do momento em que eu tive coragem de ouvir pontos de vista diferentes, opiniões diferentes das que eu sempre tinha ouvido, né? Para mim foi um ato de coragem, deixar que outras pessoas colocassem, descortinassem algumas coisas que eu não conseguia enxergar, e que depois que eu tive acesso a essa visão, eu pude fazer o meu juízo. E foi a melhor decisão. Aí o que eu fiz? Aí eu tomei a decisão, e aí por que eu mergulhei no mestrado e no doutorado? Para encontrar as respostas. Porque assim, eu precisava ter certeza de que o que eu tinha feito tinha sido o melhor para mim, né? Eu não tinha certeza disso, né? Porque estava custando alto, né? Eu estava pagando um preço caro. Lutei tanto para entrar e agora eu tô escolhendo sair. Isso, né? E então assim, foi uma busca por respostas e para ter certeza de que eu estava no caminho certo, e aí esse processo de mestrado e doutorado, muito mais do que qualificação, ele foi um processo de autoconhecimento, de respostas, né? Foi assim, difícil intelectualmente, era uma coisa que era mais difícil do que eu dava conta, né? No teu momento com as meninas pequenas, né? O Dieter ainda, né, terminando lá o mandato dele, então, mas eu digo, não, vou fazer. E então, as idas para Curitiba eram muitas conversas internas. Nossa, Zélia, eu não sei como tu deu conta ali. Eu lembro que, assim, numa época, assim, que... sabe qual era a sensação? Ela vai adoecer. Tinha dias que teve um dia que eu cheguei em Curitiba, aconteceu uma situação em Jaraguá, eu tive que voltar imediatamente para Jaraguá para acompanhar meu marido numa situação. Era nesse ritmo, né? Mas assim. eu era muito puxado. E assim, né, Zélia? Naquele momento, para aquele contexto, eram os teus recursos para tomar aquela decisão. Sim. Né? Se tu não tivesse mergulhado, tu não teria, ou não é um outro ponto de vista, mas uma outra forma de olhar, mais madura, mais holística. Mas era o teu recurso, né? Sim. Aquele momento com aquilo que tu tinhas, né? E tem mais uma, né, Lenir? Eu tomei a decisão de sair da empresa e eu precisava me abrir para novas possibilidades, né? Então, quando eu decidi sair, eu já sabia que eu ia ter que fazer alguns sacrifícios e que eu ia ter que fazer algumas experiências. Então, eu fui fazer mestrado, eu fui dar aula, eu fui fazer consultoria, né? E aí, ao me experimentar, é que eu comecei a direcionar minha carreira e tomar novas decisões. E resgatar o TCC. Ô Zélia, eu já ouvi de outras pessoas de empresas familiares com sobrenomes, né? Às vezes e essas pessoas me falavam isso. E eu te pergunto, às vezes o sobrenome atrapalha? Às vezes lá atrapalha. No início, mais do que nunca, assim, até nesse momento de identidade, assim, de criar, eu estou aqui por mérito, por busca, por conteúdo, porque alguns têm esse receio, né? Puxa, eu tenho mais para oferecer, né? O sobrenome, ele foi um recurso, né? Foi um presente, foi uma dádiva.
Mas eu digo assim, ó, a gente não pode negar as oportunidades que a gente tem. Simples assim, né? Eu não pensava assim lá na época, mas eu digo hoje pra piazada, galera, vocês nasceram nessa família, olha que massa, vocês têm um sobrenome legal, vocês têm uma série de oportunidades, vamos aproveitar isso aí. Não sofre por causa disso, muito pelo contrário, tem tanta coisa veja boa isso nisso. de forma positiva, né? Agora, também tem que ver isso com responsabilidade, né? Sim. Então, assim, não dá para negar quem você é. Aceita que dói menos. Dói menos, é verdade. Então, vamos trabalhar em cima disso, né? O que dá para fazer com isso, né? E para de sofrer. Agora, vamos lá. Uma recomendação que eu sempre dou quer que doa menos? Vai se experimentar lá fora, onde ninguém te conhece. Por que para mim Curitiba valeu? Quem é quem, né? Exatamente. Participei do processo. Exato. Eu me experimentei, não devia nada para ninguém, não tinha nenhum holofote em cima de mim, sabe? Então foi leve, né? Então, foi espontâneo, né, Zélia? Foi espontâneo, isso mesmo. E olhando para a carreira hoje, né? Hoje todo mundo quer ser conselheiro, né, Zé? Eu brinco que o conselheiro é o antigo coaching, né? Todo mundo queria ser coaching. Isso mesmo. E uns faziam coaching, outros faziam coaching, né? Mas hoje a gente vê um movimento, assim... E às vezes assim, de não entender o quanto a gente tem que ter profundidade para atender aquela família, o quanto a gente tem que se apropriar ali. Mas... olhando para o mercado, ainda é um mercado que tem muito espaço, né? Eu vejo ainda que, por mais que quem está no meio acha que já está saturado, mas ainda eu vejo assim, tantas empresas precisando desse cuidado para tomar decisões, para ter direções, né? Às vezes eu vejo algumas empresas achando que trazer um conselheiro é muito para o nosso tamanho, quando às vezes, poxa, você já está pensando em sucessão, é a hora. Exatamente. Né? Parece assim, eu não preciso ser muito grande, né? Basta eu desejar a perenidade do meu negócio. Exatamente. Né? E, então, que espaços ainda tu percebe, assim, talvez para quem que tá... Se hoje talvez eu tivesse... desejando essa carreira, e o que eu devo procurar, né? Às vezes as pessoas vão lá, vão fazer uma formação de conselheiro, tá, e agora faço o que com isso? Atualizo o LinkedIn e pronto, né? É um mercado de muita indicação e de muito relacionamento, né? Mas é ruim, né? A gente fala assim, 4 dicas, mas talvez que caminhos, né? Se hoje, né, eu sou uma executiva e quero caminhar para esse nível de senioridade da minha trajetória. O que eu devo fazer ou não fazer? Tá. Essa pergunta é bem legal. Tem muito espaço. Realmente tem. Eu tenho clientes que não sabem o que é governança, né? E que a gente está tendo a oportunidade de fazer um trabalho porque algum consultor de uma área mais estratégica diz, Zélia, eles estão precisando de governança. Mas nem eles sabem disso. Então tem que... Pega na mão e é do zero. Tá. Legal. Tem empresas que a gente vai para evoluir a governança que já existe, que já é linda e que já é muito bem praticada, né? Então... tem de tudo, né? Agora, existe um espaço, né? Tanto para quem ainda não introduziu governança, quanto para quem já está na governança, porque poder a governança, avançar. Vocês sabem, ela é uma espiral, ela é uma jornada que não tem fim. Então, dependendo do momento, poxa, tá na hora de evoluir, tá na hora de tratar de sucessão societária, ou agora é sucessão do negócio, sucessão na família, enfim. Os conselhos que eu daria para quem quer entrar nessa área em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa de confiança, porque você está lidando com as questões mais íntimas e profundas de um negócio, que são as relações familiares. Então,
tudo que acontece ali fica ali. E eu tenho visto descuido. Muito profissional, pode ser essa palavra, descuidando disso que para mim é o que mais tem que ser observado, preservado, sabe? Você tem que ter muito respeito com as questões que você está lidando ali, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Tem que ser uma pessoa de confiança. O segundo ponto é um mercado de indicação, sem dúvida. Né? Mas assim, além do conselheiro, né? As pessoas olham muito, às vezes, a figura do conselheiro. Tem tantas outras ações. Ou eu lembro, assim, acho que há uns 15 anos atrás, quando se falava de conselho, a pessoa falava assim, ó, não, mas eu já tenho um advogado, né? Era um acordo de cotista, era outros acordos, né? Não tinha essa estrutura ou esse olhar para essas conversas de família, né? Ou mais estruturadas, né? Mas existe que outras carreiras dentro desse mercado de conselho, Zélia? O conselheiro é a figura ali mais presente na reunião com a família. Mas que outros papéis? O advogado pode ser o quê? O psicólogo, talvez, ele pode fazer que papel, assim? Vamos ver se eu entendi. O conselheiro de uma empresa familiar, independente de ser de uma empresa familiar ou não, ele tem uma expertise que ele carrega, né? Que é a referência dele de mercado. Isso, né? Então, isso é o que ele mais empresta para a empresa. Sempre que esse cara, né, essa figura, esse agente, consegue trazer também um olhar de governança, ajuda. Tá. Tem conselheiro que já tem essa vivência com governança por conta das empresas onde trabalhou, já respondia num conselho ou não, né? Mas enfim, então quando tem já uma visão de governança para emprestar para a empresa também, sempre agrega, né? Quando ele traz experiências de outras empresas familiares por onde já passou, ajuda ainda mais, né? Já sabe quais são as dores ali, né, que vão aparecer. Isso. Então, assim, tem muita reunião de conselho onde o papel do conselheiro, mais do que emprestar o seu know-how técnico, é virar mediador. Imagino. Mediador de conflito entre os fazer boas perguntas entre os sócios, entre os membros da família. Às vezes a reunião de conselho, metade dela é tentando resolver conflito, né? Então ele deixa um pouco o papel de expert do lado e assume um papel de mediador, de conciliador, né? Ele traz as suas experiências passadas, né? E diz, vamos por aqui, por ali, que tal, né? Então, esse é um ponto. Quando o conselheiro, um outro papel que ele pode assumir muitas vezes é o de mentor também, né? Isso que eu acho que é um papel bacana, né? Ele se empresta, né? Porque, vamos lá, às vezes ele pode ser mentor dos próprios membros da família, trocando experiência, olha, né? Na minha situação, minhas dores foram essas, então cuida com isso. Às vezes ele empresta a experiência dele para outros executivos da própria empresa. Né? Vamos lá, às vezes você tem um conselheiro que é um expert em finanças, e ele pode prestar uma mentoria para o diretor financeiro da empresa, para o gestor financeiro da empresa. Então, isso acaba acontecendo bastante. Apoiar nessa releitura da atividade também, isso, né? Isso. Acho que elevar até o nível do executivo que está ali no dia a dia, né? Um outro papel que o conselheiro faz, aí, às vezes em empresas já mais de médio e grande porte, é ser o coordenador ou o presidente de um comitê específico, né? Então você tem lá às vezes um comitê de gestão de pessoas na empresa, né, para tratar questões mais específicas de pessoas, um comitê tributário, financeiro tributário, um comitê comercial. Você pega o conselheiro que tem mais know-how nessa área para ser o coordenador de determinado comitê. Que bacana. Para dar andamento às vezes a uma ação muito estratégica, né, que o conselho está demandando, mas que o corpo executivo vai ter que executar, vai ter que entregar, né? Então você tem um conselheiro para ficar ali coordenando e dando direcionamento e monitorando, né, que o trabalho daquele comitê de fato vai atender a necessidade que o conselho colocou.
né? Tudo começa ali pela figura do conselheiro, né? De fazer uma formação, de ampliar o networking nessa área também, né? Sem dúvida. A máxima, quem não é visto não é lembrado. Também. Não adianta, também. Funciona dessa forma, a gente sabe disso. É. Até porque a gente vai construindo reputação com base nisso, né, Zélia? Isso mesmo. Eu fico muito feliz, assim, porque é um papel, é uma roda gigante, né? Sempre vai ter, sempre vai precisar. Eu acho que, como tu falou, exige essa questão da confiança, então tem um passo anterior que é a afinidade também. Sem né? dúvida. Então, algumas vai funcionar, Zélia, outras não vão. E ter essa sensibilidade que a gente trabalha com pessoas no final das contas. Isso mesmo. E tem uma coisa que é muito importante, sabe, Lenire, que eu tenho visto, assim, algum equívoco em relação a isso. O executivo tem o sonho de se aposentar e virar conselheiro e achar que vai ganhar dinheiro com isso. Ainda tem. Né? E acaba se frustrando. Por quê? Porque todo mundo está fazendo esse movimento. E aí tem conselheiro para dar com o pé, né? Então, assim, se você já é um executivo robusto, reconhecido, referência, se você já tem portas abertas, né? É uma situação. Agora, se você ainda não construiu isso, e você já está numa transição de carreira, talvez antes de conselheiro, você deva se experimentar um pouquinho como consultor. Que legal. Sabe? Que legal. Esse é um conselho que eu dou, né? Para ver, né? Se eu me encaixo mais como consultor ou como conselheiro, porque às vezes você quer ser conselheiro, mas o teu talento é mais na execução mesmo, sabe? Então vai lá e ajuda na execução e você vai ser um excelente consultor e tá tudo certo, né? E às vezes não, às vezes você está deixando de aproveitar a tua visão mais estratégica, né? Para ser um conselheiro, mas eu acho que para quem tá quem quer fazer disso uma próxima carreira, tem que planejar e tem que ir fazendo alguns passos. Um outro conselho que eu dou antes de virar conselheiro, experimenta participar de algum comitê. Às vezes, na tua empresa não tem um comitê, mas então vai se experimentar numa outra empresa. A dinâmica, né? Isso. E passa muito, Zélia, por autoconhecimento, o que funciona para mim não funciona para o outro. Por que eu tenho que ser conselheiro? Eu não fiz ainda o curso de certificação de conselheira. Não tenho a menor pressa para isso. Eu sou consultora de governança. E eu tenho muito orgulho disso e eu estou muito bem nesse lugar. E eu não quero sair desse lugar. Às vezes me faz pensar que também tem, parece que conselheiro tem um peso diferente, né? Ou talvez é justamente desmistificar um pouco esse mercado e essas possibilidades. Eu acho que tem um reconhecimento, né? Quando você assume um papel de conselheiro, as pessoas estão te reconhecendo como uma pessoa experiente, como uma referência. Então, quem não quer? Né? Mas passa pelo autoconhecimento. Às vezes eu não tenho perfil. Exatamente. E eu gosto de estar lá. E eu quero ser conselheiro para quê? Para ser reconhecido ou porque de fato eu sei que eu tenho uma contribuição estratégica para dar para outros negócios e é isso que eu quero realmente fazer. E talvez as pessoas já me reconhecem nesse papel. Eu vejo muito conselheiro, Lenir, que entra numa reunião de conselho e tem postura de executivo. Cara, então vai ser consultor ou não encerra a tua carreira de executivo ainda, cara. Exatamente. Vai experimentando antes de fazer a transição. É verdade. Mas os caras já são conselheiros, são certificados, senta na cadeira de conselheiro, mas não tem postura de conselheiro. Eu acho que passa muito, né, Zélia, de novo, né? Eu fazer escolhas intencionais com base no que funciona para mim e não porque o mercado... Não, porque agora tem que ser. E a gente que está num processo de, às vezes, avaliar um executivo que... Não, o meu próximo passo de carreira é conselheiro. E aí, como assim, respostinha mecânica, né? Então, assim...
precisa ainda de alguns elementos para que aquele reconhecimento aconteça e não só a certificação, né? Tu sabe melhor do que eu, porque essa é a tua área, né? Tem que ser uma transição planejada. A posição de conselheiro é de uma responsabilidade tremenda. Sim. Então, faz isso com calma, não tenha pressa, né? Faz isso com consistência, se experimentando em diferentes papéis, que a chance de dar certo é bem maior, né? Aí você vai conseguir realmente, a hora que sentar na cadeira, vai ser o conselheiro que a empresa espera que você seja. E que todo mundo vai querer, porque realmente faz um efeito significativo para o negócio. Quando tu senta numa reunião e tu realmente assume uma postura de conselheiro, isso faz toda a diferença. Zélia, quero ouvir assim, né? É tão gostoso a gente saber que recomendações são efetivas, que as pessoas estão fazendo a diferença, né? E que conselhos incríveis, né? Porque tanta gente que acha que é um processo natural, né? Para alguns sim. Para alguns sim. Para alguns né? sim. Eu vejo algumas pessoas falando assim, eu vou fazer mestrado porque quando eu me aposentar eu quero dar aula. Assim, dá aula agora antes do mestrado. Isso. Porque talvez tu não curte esse mindset de sala de aula. Isso né? mesmo. E tem alguns que não têm o mestrado e curtem aquele habitat natural. Eu acho que quando a gente fala de transição e de carreiras, eu acho que tem que passar pela palavra experimentar. Total, né? concordo contigo. Tem coisas que eu podem adoro ser... essa palavra. Tem coisas que são tão naturais, né? Eu brinco assim, quer ser mãe, né? Adota um pet primeiro, né? Porque dá tanto trabalho, né? E a gente não pode devolver depois. Então, eu fico muito feliz, Zélia, assim, porque te ver e ver o nível de contribuição e de engrandecimento de alguns negócios que a gente sabe, né, do teu envolvimento. Eu fico realmente muito feliz porque tu não foi para Curitiba de vez e não deixou a gente aqui com um repertório tão gigante e com uma generosidade, né? Eu acho que essa é uma marca muito tua também, né? A gente fala muito de accountability hoje em dia, né? E as pessoas pensam que é a habilidade de cuidar de planilha, né? Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi. Eu acho que tem uma das pessoas, assim, que tem um compromisso tão grande com o que promete, com o que se compromete, ou quem traz pra mesa, né? Então, eu te enxergo, assim, excelente nessa cadeira que tu tá ocupando, muito né? Obrigada. E eu fico muito feliz, assim, por essa construção que é interminável, mas que hoje já está bem acomodada para ti, né? Então eu percebo assim que daqui é o avançar nisso, né? Outras experiências, mas está muito mais linear agora. Não é a Zélia dos 23 anos. Não é que assim, né, Lenir? Querendo ou não, na empresa familiar, quando a gente tem uma experiência que ela é conflituosa, não é linear. Aí não dá para ser linear, porque tem muitos altos e baixos, né? Tem muito conflito envolvido, tem muita emoção o tempo todo. Sabe? Muita expectativa frustrada, como tu falou, avança e volta, avança o processo de profissionalização, depois volta, vai. Então assim, não tem linearidade quando é uma empresa familiar com baixa maturidade de governança ou baixa maturidade emocional, né? Aí, com o passar do tempo, a gente fazendo as escolhas, tomando as decisões, né? E encontrando as respostas, né? Aí a gente fica em paz com a gente mesmo. Então, o que tu chama de linearidade, para mim, foi a paz que eu consegui encontrar, né? E que demorou, guria. Imagino. Sabe? Eu não me contentei com o mestrado. Não foi suficiente, né? Eu tive que fazer um doutorado, eu tive que carregar minha família lá para a Espanha 4 meses comigo. Eu precisava exaurir. Experimentar. Isso, sabe? Então, assim, hoje estou em paz. Eu tenho um propósito claro, nessa palavrinha que já está tão desgastada, mas o meu propósito está muito claro e eu estou vivendo ele na plenitude. Que legal. Sabe? Então, que excelente, né? Porque
a gente ganha com isso. Com certeza, com certeza. Muito feliz em poder compartilhar isso, sabe? Contigo, com os ouvintes e compartilhar isso no trabalho que eu faço. Pronto. E é brilho nos olhos, não Isso adianta. mesmo. É isso que é o resultado. Como é que as pessoas te acham, Zélia? Porque até pra mim não é tão fácil assim. Ai, Lenir, por favor, né? Para. Mas assim, eu sei que uma vez, tu fez até um depoimento, um conselho de carreira, você lembra? E aí eu falei assim, Zélia, você tem uma fotinho? Eu posso pegar uma foto do teu Facebook? Não, lá deve estar bem antiga. O que hoje, como é que as pessoas... O teu LinkedIn, eu vi que tá impecável, né? Tu acha? Ai, Tu... Fiquei bem orgulhosa. Então tá. Que bom. Enfim, o LinkedIn eu tento manter atualizado, né? Tem o Insta, né? Tô lá no Insta também. Legal. Eu uso... as pessoas até brincam, né? Eu sou muito discreta, né? Eu só comecei a usar o Instagram porque a minha filha começou a usar. Senão, acho que eu ainda não estaria lá, né? Então, como a Helena usa, então eu fui obrigada. E aí, tenho canalizado muito mais para momentos profissionais do que pessoais, sabe? Na vida pessoal, eu gosto da minha descrição, né? De vez em quando eu posto alguma coisa que eu gosto de fazer, às vezes já postei uma invertida para o pessoal ver qual é o meu estilo de vida, né? Mas é muito mais assim, quando tem algum evento, enfim, então tá lá no stories Insta. lá. Isso, um stories, enfim. Mas eu lembro, Zélia, quando a gente trocou cartão, né? Eu ainda gosto de trocar cartão, tá? Eu também tenho ainda. Tem cliente que fala assim, ó, eu vou entregar para acabar o que tem, né? Eu ainda acho bonitinho, né? Demorou tanto, né, pra gente conquistar o tal do cartão de visita. Isso mesmo, Leni. E eu lembro, Zélia, assim, ó, que é a evidência da descrição, né? O teu cartão era Zélia B. e assim, né? E aí, depois que eu fui saber, e como essa tua naturalidade, assim, né? Você se posicionar, né? A você vem antes do teu sobrenome. Ele é você, faz parte de você, mas ele é uma construção também, né? O sobrenome só está no cartão por uma questão de convenção social, porque se eu pudesse deixar só Zélia no cartão, seria o meu desejo. Zélia, esposa do Dieter, mãe da Helena e da Maria. E tu tem uma irmã chamada Joana, né? Tenho. É verdade. Que nome lindo. A tua mais velha, Joana, e a minha irmã caçula, Joana. Que legal. Nomes práticos, fáceis. Bonitos. E fortes. Isso mesmo. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, Zélia. Eu acho que por compartilhar um tema tão sensível ainda, muito sensível. Bastante. Mas eu acho que trazer um pouco mais de clareza para algumas pessoas, né, que veem um tema tão complexo e às vezes acham que no dia a dia isso não pode ser desmistificado. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem que... eu sou uma... Como é que eu posso dizer? Enfim, uma das minhas lutas, se é que dá para dizer luta, mas assim, em desmistificar, em tirar a sofisticação da palavra governança e das ações de governança, sabe? Não tem nada de sofisticado, tem de efetivo e que funciona para qualquer tamanho de empresa, tá? É isso. Não é caro fazer governança, é caro não fazer governança. Exatamente. Caro não fazer. E não é sofisticado, né? Tem muita gente que se assusta, mas não é. Se tiver mais dúvidas do conceito de pesquisa de referência, procura a Zélia lá. É só me procurar, eu tô lá no LinkedIn. Querida. Tranquila. Obrigada, Zélia. Obrigada. De coração pelo teu tempo, pelas tuas contribuições. Fiquei muito feliz em te rever. Eu também. Sempre é bom te ver. Obrigada. Tá? Obrigada. Valeu. Beijo.